Olá, sejam todos bem-vindos à educação de jovens e adultos. Vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, que nós vamos trabalhar com linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos trabalhar o componente de língua portuguesa que faz parte aqui da área de linguagem, certo? Então, olha só, verifica no material de vocês aí, nós estamos na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre. Vamos trabalhar com o módulo 2, unidade 3, corrigir a atividade de fixação de número 3, tá bom? Então, verifica certinho, confere aí, por favor, e vamos à correção de atividade. Vamos lá? Olha só, na telinha, inicia aí com os nossos suportes. Para essa questão, nós temos aí 2 textos e devemos analisá-los, ok? Questão 1, pessoal, acompanhe aí no material, por favor. Leia os textos abaixo para responder à questão. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Observa que é um texto aí retirado da revista Veja, São Paulo. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's, só um minutinho, deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíche. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Então, temos aí uma notícia, certo, acerca, né, dessa situação em relação ao descuido, né, com o lixo nesse local aí mostrado, né, na matéria, ok? Então, vamos seguindo. Texto 2. O bicho. É um texto aí do escritor Manuel Bandeira, está lá em Seleta em Prosa e Verso, Rio de Janeiro, tá? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, veja que ambos os textos falam a respeito de um assunto, sobre o lixo, certo? E a situação é que, no primeiro, esse lixo ali, o descuido do próprio homem com esse lixo produzido. No segundo, que vocês já observaram que são gêneros diferentes, nós temos o mesmo assunto sobre, claro, aqui o lixo, porém, aqui nós estamos vendo que esse lixo está, de alguma forma, sendo ali benéfico ao homem, certo? Uma pessoa desprovida ali, né, de recursos, que vive, né, nas mazelas ali da sociedade, que está, né, nesse momento, como nessa situação de mendigo, certo? Então, vamos seguir aqui. A primeira fala que nós temos acerca dos 2 suportes é o seguinte. No primeiro texto, em relação à notícia lá da revista Veja, a matéria da revista Veja, diz o seguinte: no primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominantemente é a literária, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. Aqui, o aluno atento, ele já observa que aqui nós já temos algo que que não está coerente. Então, é falso, vamos dizer que é falso. Por quê? Ele afirma que o primeiro texto, que é publicado por uma revista, até aqui, ok? A linguagem que predomina é o quê? A literária. E nós observamos que no primeiro texto não é literário. Aqui é uma linguagem o quê? Informativa. Usa de quê? De denotação, certo? Então,
isso aqui já cai por terra, não predomina a linguagem literária. Olha, aí ele coloca, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. Ok, a informação é justamente essa. Porém, o fato da linguagem literária ser, né, algo que informa o leitor, isso aqui não condiz, não é uma característica da linguagem literária, certo? Então, nós vamos dizer que essa afirmação não está correta. 2. No segundo texto do escritor Manuel Bandeira, o poema, a linguagem não literária é predominante, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Aqui ocorre a mesma situação, tá? Nós vimos que é um poema, portanto, ele é sim uma linguagem literária, tá? Então, isso dele dizer aqui que não é uma linguagem literária, coloca, claro, aqui como falsa, tá? Então, A1 e A2, nós vamos dizer que é falsa. Seguindo. 3. No texto Descuidar, do lixo, o primeiro texto, a intenção é informar sobre o lixo, que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva, concisa, marca dos textos não literários. Perfeito! Então, aqui, verdadeiro. Próximo. O texto O Bicho, o poema de Manuel Bandeira, ele é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa. O que é isso, né? Plurissignificativa é que dá margem aí para várias interpretações, certo? Por exemplo, a palavra banco, né? Dentro da língua portuguesa, observando esse processo de comunicação, quando fala essa pluralidade da língua, a palavra banco, por exemplo, em diferentes contextos, ele terá o quê? Significados diferentes. Eu posso me referir a banco, uma instituição financeira, posso me referir a banco no sentido de um assento, uma cadeira, entende? Então, veja que aqui ele fala, né, que nesses versos, essa linguagem plurissignificativa que o autor usa lá dentro do poema, ela é permeada por metáforas, simbologias, traços determinantes, né, dessa linguagem literária. Então, perfeito isso aqui também. Então, nesse caso, nós já temos aí o nosso gabarito, né? Gabarito aqui, letra D, com certeza. Correto, as afirmações 3 e 4, certo? Seguindo, vamos para a questão 2. Aqui nós temos uma questão de Enem 2013, tá bom? Então, verifica, olha só. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Então, aqui ele conceitua, né? E o interessante, né, eu já vou comentando o texto, que ele começa o quê? Na verdade. Esse na verdade, o que quer dizer? Né? Que esse autor aqui, ele está se opondo a uma ideia anterior, tá? Ele está contradizendo algo que foi dito, ele não concorda. Então, ele quer explicar que aquela situação falada, aquele conceito abordado antes não está correto, certo? Então, ele traz o que de fato seria a definição para esses indígenas. Então, veja. Então, aqui nós temos, né, um conceito dado pelo autor, e aí ele segue. Cada um desses povos, né, desses povos que estão entre esses grupos de 300 aí, que falam 180 línguas diferentes, cada um desses possui, olha só, diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Cada um deles tem um olhar, cada um deles são únicos. Em comum, tais comunidades, elas apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação a indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Isso aqui embora
todos tenham a sua individualidade, cada grupo tem a sua particularidade, ainda assim, há essas situações que, no caso, são cultural, né, que são em comum, tá, para todos esses 300 grupos. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Isso aqui é em comum para todos. Estas ideias partilhadas pelos povos indígenas são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Então, na verdade, quem precisa mudar essa visão é a própria sociedade e não os grupos, né, de indígenas, tá bom? Então, esse aí é um texto, né, as razões de ser Guarani, e vamos seguindo. Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo, né, com a expressão na verdade, o autor tem como objetivo principal apresentar informação pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões preconcebidas. Letra B. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. Vocês acham que é isso? Ele quer apenas expor essas características que são comuns? C. Usar a conhecida oposição entre o que é moderno e o que é antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos. Olha só, isso aqui, a maneira ultrapassada como os indígenas, não é isso, né, pessoal? Ele não mostra isso. Ele mostra que quem precisa mudar a visão é a sociedade, não os indígenas, né? D. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente. Vocês acham que o tema, a ideia central era fazer essa sugestão aqui à sociedade? Ou letra E. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e, assim, ser reconhecido como especialista no assunto? Gabarito aqui, com certeza, letra A. Né? Ele busca, com essa fala, na verdade, né, apresentar informação pouco divulgada. Né? Ele está sendo contrário a algo que foi dito, com certeza, e deseja o quê? Expor, aliás, mostrar a importância desses indígenas, desses grupos indígenas, embora vários, né, falam ali, em média, 180 línguas diferentes, mas cada um tem o que? A sua particularidade, a sua individualidade, certo? Então, ele quis mostrar tudo isso, né? Em contraposição a essa visão da sociedade, né? Em informações, em conceitos aí pré-concebidos, né? Falam, soltam informações sem conhecer, de fato, como são esses povos, tá? Próxima, questão 3, sobre a linguagem não literária, é correto afirmar, exceto. Então, veja que aqui nós estamos falando de linguagem não literária. Então, isso aqui remete o quê? Denotação, certo? Que é o quê? O que é literal, né? O que é do dicionário, certo, pessoal? Então, nesse caso, sobre a linguagem não literária, né, observando aquele que é real, aquilo que é informativo, nós temos uma aqui que é incorreta, tá? De acordo com o sentido de denotação. Veja, sua principal característica é a objetividade. Quando eu tenho os textos informativos, a característica é ser objetivo? Ok. B, o texto não literário, ele tem predomínio da linguagem referencial, em que a informação é mais importante do que a autoria? Certo, né, pessoal? Quando nós temos aí os textos que não são literários, um artigo, por exemplo, o que predomina é justamente isso, o que é literal, a informação, certo? Então, aqui, quando ele fala que o mais importante é esse conteúdo, é o assunto do texto, é o referencial,
certo também, ok? C, ele utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras os sentidos mais amplos que eles realmente possuem. Não, né? Não usa de conotação. Quando nós estamos falando de textos informativos, textos que não são literários, aqui preza o quê? A objetividade, a clareza do texto, certo? Não a conotação, e sim o que é literal, tá bom? Então, aqui já temos, né, nosso gabarito aqui, letra C. A D diz que utiliza uma linguagem denotativa para expressar o ok, tá? A letra E é utilizada sobretudo em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Então, com certeza, gabarito letra C, tá? Questão 4. Leia os fragmentos abaixo para responder à questão que segue. Novamente, aqui temos dois textos como suporte. 1. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nessa manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro do milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele e flor, que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos, plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Fonte, o açúcar. Texto aí do Ferreira Goulart, Toda a Poesia, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. E aí, né, ao final identificamos quem de fato, né, é o produtor, né, do açúcar, o grande importante, né, nesse processo todo. 2. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. Olha só o artigo, né? Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a zona da Mata Nordestina, onde os férteis solos de Massapê, além da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a este cultivo. Atualmente, a maior produtora nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o cana-de-açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. Comentários sobre os textos, açúcar e a cana-de-açúcar. Sobre os textos 1 e 2, só é possível afirmar que, a respeito dos dois, o texto 1, ele é literário, é um poema, tá? Também pela forma com que se apresenta, correto? 2. O texto 2 poderia ser literário pela forma. Vocês acham que há marcas lá? 3. Pela pluralidade significativa, já expliquei o que é pluralidade da linguagem, só é possível afirmar que literário é o texto 2. Está correto nesse caso aqui? Nosso gabarito, com certeza, letra E, 1 e 2, apenas a 1 e a 2. Olha, o texto 1 ele é literário. Sim, ele é um poema, ele traz, né, de uma forma poética quem de fato é o produtor do açúcar. O 2, ele poderia ser literário pela forma como o autor conduziu, embora não seja, mas uma afirmação correta. E a 3, ela diz que, pela pluralidade significativa da linguagem, só é possível afirmar que literário seria o texto 2. Então, esse só aqui, né, coloca como errada.
Na verdade, o texto 1, de fato, né, é o texto literário, tá bom? Então, nesse caso aqui, gabarito, questão 4, letra E. Para finalizar a questão 5, observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa falsa, que é incorreta. Então, observa que aqui temos linguagem verbal e não verbal. Você observa, né, que aqui, pelas mãos humanas, é o que pode se inferir, né, de forma implícita. O homem vai, destrói a natureza, olha só, né, acabando com a fauna e a flora, né? A árvore cortada, ali o que? Acaba prejudicando o habitat dos animais. Olha, não era só uma árvore. Esse não era só uma árvore diz muito aqui, né? E a linguagem não verbal muito mais ainda, tá? Então vamos analisar de acordo, olha. A palavra só do texto pode ser substituída sem alterar o sentido do mesmo por apenas. No caso, poderíamos falar, não era apenas uma árvore. Vocês acham que está correto? Letra B, esse texto não é literário, visto que apresenta apenas uma interpretação, né? É objetivo, trata de uma realidade, suas palavras estão no sentido denotativo. C, a imagem e o pequeno texto não era só uma árvore, juntos são desnecessários, visto que sem um ou outro o sentido geral da mensagem não seria prejudicado. Vocês acham que sem a imagem ou sem o texto não teria prejuízo ali de sentido? D. A mensagem do texto é a de que o desmatamento também afeta. E a função desse texto é transmitir uma reflexão. Gabarito letra C, por que que nós estamos buscando o quê? A informação falsa. E dizer que sem linguagem verbal ou sem a linguagem não verbal não prejudicaria o sentido está incorreta, certo? Portanto, gabarito questão 5, letra C, ok? E assim, claro, né, finalizamos a nossa aula aqui do primeiro semestre, atividade aí de número 3, ok? Tchau, tchau, aguardo vocês na próxima aula.